Sejam todos muito bem-vindos ao Nerd em Série. Aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review do 6º episódio da segunda temporada da série Westworld. Galera, nesse episódio eles resolveram juntar todos os núcleos que estavam espalhados, né? Então a gente viu um pouquinho de cada núcleo condensado nesse episódio. Bom, eu vou tentar dar uma resumida no episódio e falar um pouquinho também, bem brevemente, da promo do próximo episódio, tá bom? A gente viu que a Dolores mudou o Ted, né? Ela sobrescreveu lá o arquivo dele. E, cara, o Ted tá boladão. Tanto que ele mata até a sangue frio lá, o segurança do parque lá, né? Que elas fizeram de refém, né? E, cara, ele sabe que ela reprogramou ele. Tanto que ele fala 2 vezes isso pra ela, né? Então, assim, isso tá cheirando muito mal, cara, sabe? Isso vai dar ruim, cara. Tanto dá ruim que o Bernard, no presente, vê o corpo do Ted lá naquela pilha de corpos, né? Então, a gente sabe que deu ruim pra ele. E assim, a Dolores, ela executa o plano dela de que é partir com o trem até a mesa. E o intuito da Dolores é pegar e explodir o trem conforme o trem chegasse lá na mesa. E ela, com a trupe dela, ficaria no vagão mais para trás, totalmente seguros, né? E chegariam lá posteriormente a essa explosão, né? Por outro lado, o pessoal esteve o Bernard junto da Elsie e finalmente esses dois conseguiram chegar na mesa e entraram no berço. Uma vez que eles estão lá no berço, a Elsie fala que todos estão vivos ali. Aquele local ali, o berço, ele nada mais é do que um data farm. É como se fosse um servidor gigante, né? São inúmeras máquinas que estão guardando as memórias de todos os hosts e também de todos os humanos que participaram do parque. Então eles têm tudo isso concentrado, armazenado ali no berço. E nós vimos que o berço ele tem um sistema ali de simulação onde o Bernard acaba se colocando, né? Só que antes disso o Bernard ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala que ele já esteve ali anteriormente e que ele trouxe algo ou alguém até ali, né? Isso é bem interessante. No momento que rola a explosão do trem da Dolores, a Elsie, ela sente essa vibração no prédio, né? Que foi a vibração da explosão. A gente imagina que tenha sido a explosão do trem. Tem gente teorizando que pode ser uma outra explosão e não a do trem. Uma vez que a Dolores invade esse local, então ela teria sentido uma segunda explosão e não a primeira explosão. É uma teoria que o pessoal levantou. E cara, a gente vê aquela cena maravilhosa dentro da simulação ali, né? O Bernard caminha, ele passa por Dolores, por Ted, e ele vê aquele cachorrinho do Fordinho. Ele acha aquilo estranho e ele segue o cachorro, que entra dentro do Mariposa e fica bonitinho ali deitadinho do lado do pianista. Pianista este, que é nada mais nada menos que o Sr. Anthony Hopkins. O velho voltou, Fordão está na área, via simulação, mas está na área. Cara, a hora que ele fala olá, velho amigo, eu arrepiou, cara. Aquela hora ali, confesso que arrepiou, porque acho que ninguém esperava ver o Ford velho, entre aspas, né, vivo. Mas foi show, cara, foi show. Muita gente tá se questionando porque não tem a Maeve nessa cena, né? Cara, é difícil dizer. É uma simulação. Talvez quando tenha sido criada essa simulação, a Maeve ainda tivesse na narrativa antiga dela, de mãe da menininha lá naquela casa no meio do nada lá. Ou simplesmente a Maeve tava fazendo uma outra coisa naquele momento. Vai saber. Se você tem alguma teoria, já sabe. Deixa aqui no comentário. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do Mib, que a gente viu que o Mib tá ali com o exército dele e a filha. Ele até imagina que a filha seja um host, na verdade. Que o Ford teria feito isso para poder prejudicar o jogo dele e tudo mais. E é interessante porque depois eles conversam, né? E eles entram no assunto do elefante. Curiosamente, esse assunto de elefante surgiu com o El Laço. Depois nós vimos os elefantes em Raju World. E agora tá voltando à tona os elefantes novamente, né? Então, a gente viu que eles conversaram e ele fala que ela não gostava dos elefantes, aí ela corrige ele, que ela adorava os elefantes, era a mãe dela que não gostava, porque a mãe dela tinha aquela coisa de não confiar naquelas máquinas, que aquelas máquinas não seriam capazes de matar uma pessoa, por exemplo. Só que o interessante é que a Nação Fantasma, que está até o momento salvando humanos, salvou ela. Então, a gente crê que ela seja uma humana e não um host. Por outro lado, o Mib questiona ela, que ela conseguiu chegar até ali sem sequer um arranhão. E de fato ele tem razão, né?
convenhamos que o parque tá pegando fogo, literalmente até, e ela sequer teve um arranhão, né? Praticamente não mexeu no cabelo, né? É meio estranho isso. Mas como eu falei, a Nação Fantasma só recolhe humanos, e recolheram ela. Então a gente crê que ela seja humana. Tem essa teoria de que o MIB, na verdade, é um host. Então ele teria, nessa conversa com ela, testado ela, ou na verdade teria sido ela que testou ele. Será que ela fez um teste de fidelidade com o pai? Com o host do pai? Fica a dúvida. Tem teoria para isso? Comenta aqui embaixo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vê a Maeve sempre sendo caçada pela Nação Fantasma. Só que a Nação Fantasma, ela não quer matar a Maeve. Ela quer ajudar a Maeve. Inclusive, aquele líder da Nação Fantasma fala para ela que eles têm que seguir o mesmo caminho. Inclusive, esse líder da Nação Fantasma é aquele que foi com a Angela naquela reunião com o Logan, lá no passado, né? Então, na verdade, a Nação Fantasma tá querendo ajudar a Maeve, mas a Maeve, ela não é humana, ela é um host. Aí fica aquela dúvida, né? A Nação Fantasma tá recolhendo os humanos para ajudar os humanos, mas também querem recolher a Maeve, que é uma host. Surge essa dualidade, essa ambiguidade. E agora, o que pensar, né? Voltando a falar aqui do MIB com a filha ali rapidinho, a gente vê que eles se deparam com uma armadilha, segundo a própria filha dele. A minha dúvida nessa cena foi o seguinte: no passado foi dito pelo próprio MIB, e foi comprovado isso, que ele conhece cada narrativa do parque. Ele conhece cada pedacinho do parque. Ele já passou por tudo que existe naquele parque. Como que o MIB não conhecia aquela emboscada? E por outro lado também tem o seguinte, né? A filha dele, ela só está ali porque a Charlotte convidou ela para o baile de gala, da aposentadoria do Ford e tudo mais. Ela aceitou o convite, mas ao invés de ir para o baile de gala, ela preferiu ir para o Rage World, onde ela visitou inúmeras vezes, quando ela era criança, principalmente. E ela, que há muito tempo não frequentava o Westworld, sabia dessa emboscada. E o pai dela, que conhecia cada centímetro do parque, cada narrativa, não lembrou da emboscada? Não distinguiu as flechas como não sendo flechas reais da Nação Fantasma? Como assim? Será que o Homem de Preto é de fato um host? Será que ele começou a bugar e não tá tendo mais fidelidade? Posteriormente, quando ele foge com o exército dele e deixa a filha para trás com aquele primo comedor de feijão, a gente vê que ele vê uma machadinha da Nação Fantasma e ele simplesmente ignora. Desde quando o Homem de Preto ignoraria isso? Será que ele realmente é um host? E o principal, começou a bugar? Deixa seu comentário aqui. Vamos trocar uma ideia sobre essa teoria dele ser um host. Galera, voltando a falar da Maeve, a gente viu a Maeve nessa situação aí com a Nação Fantasma e tudo mais. Ela foi buscar a filha, né? Finalmente foi buscar a filha. Como era previsível, até porque já passou-se o quê? Um ano e pouquinho, talvez, daquela narrativa, né? Então, simplesmente, o pessoal do parque trocou de host. Tirou a Maeve dali, colocou como cafetina no Mariposa e pegou uma outra host qualquer e colocou como mãe dessa menininha. Isso já era previsível, né? Mas foi bem emocionante a cena, principalmente por parte da Maeve, né? Que a gente acompanhou toda a jornada dela. E antes disso tudo acontecer com a Maeve, a gente acompanhou o finalzinho lá de Shogun World ainda, né? Onde o Musashi luta com o capitão do exército do Shogun, né? E foi uma luta muito linda, cara, muito bem executada, muito, muito bem feita. Bom, o ator que interpreta o Musashi é um cara brilhante, né, cara? Então, é até difícil falar qualquer coisa, né? A gente ainda vê que ele deixa ali a katana no chão pro cara cometer o harakiri pra morrer com honra, né? E tudo. E como o Musashi ganha essa luta, ele acaba libertando o Hector e as duas armistices, né? A de Westworld e a de Shogun World. E eles seguem a viagem até aquele local que a Sakura tinha falado, que é um lugar lindo, da onde ela veio e tudo mais. E a Akane quer queimar o coração da filha, numa espécie de um templo, por assim dizer, nesse local. Quando eles chegam lá, a gente vê que o grupo de hosts vai para essa cerimônia da queima do coração da Sakura, e os três humanos, né, o Felix, o Sylvester e o Lee, vão buscar um acesso às instalações da Delos, né? Posteriormente a Akane ter queimado o coração da Sakura, a gente se despede tanto da Akane como do Musashi. Afinal, os atores são muito caros, e como eles não vão prosseguir nessa jornada, por serem caros, então a gente se despediu deles ali, mas a armistice japonesa
continua na missão, o que foi bem legal. Aí depois a gente viu toda essa situação aí da Maeve com a filha, Nação Fantasma e tudo mais. Agora a Maeve fala a língua da Nação Fantasma, mais um idioma que ela aprendeu. E ficou essa pergunta, né? Será que a Maeve vai se dar conta que a Nação Fantasma quer ajudar ela? Porque eles têm toda aquela aparência marrenta, né, de mal e tudo, mas na verdade eles querem ajudá-la, né? O que vocês pensam a respeito? Comenta aqui embaixo. Galera, tivemos a parte ali que a gente vê os Stubbs chegando na mesa. A gente tem que lembrar que os Stubbs, junto àqueles outros reféns, por assim dizer, né? Eles foram soltos, libertos pela Nação Fantasma, perto ali da água e tudo mais. E os Stubbs, daquele momento lá, ele conseguiu chegar até a mesa. O que aconteceu com esses humanos, a gente não sabe, não foi sequer dito isso, mas o importante é que o Stubbs chegou na mesa. E aí o que acontece? O Stubbs acaba encontrando com a Charlotte, ela até se surpreende em ver ele e tudo mais, e o Stubbs acaba ajudando a Charlotte. Ele começa a arrastar o velho do Abernathy pra cima e pra baixo ali, seguindo ela. Ela pega um tablet secreto lá e ela faz aquele contato com a Delos. Fala que o pacote está seguro e tudo mais. A pessoa com quem ela fala tem um login de admin, de administrador. Então quer dizer que deve ser um cara top na balada, né? Esse cara não pediu prova nenhuma de que ela realmente estava com o pacote. E ele simplesmente despachou o resgate para poder pegar tanto o pacote quanto ajudar a Charlotte. E nesse momento teve uma conversa ali do Stubbs com a Charlotte. E eles ficam falando no Delos, né? Que o Delos não vai deixar os clientes dele lá no parque em perigo, que o Delos não vai fazer isso, que o Delos aquilo. Pelo menos na legenda tava assim. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, mas o Jim Delos morreu, a Juliet Delos morreu. Até a gente sabe o Logan tá morto, né? Pelo menos foi dito pelo Homem de Preto isso. Será que existe algum outro Delos que a gente não conhece ainda? Ou será que o Logan está vivo e o Homem de Preto mentiu? Tem teorias para isso? Comenta aqui embaixo. O importante é que depois disso a gente viu a crucificação. A gente viu que a Charlotte junto com o Stubbs levam o velho Abernathy para um laboratório e manda aquele camarada lá crucificar o velho na maca. Eles simplesmente pegam e pregam o velho com aquela arma de pregos, né? Na hora eu me lembrei do filme do Máquina Mortífera, cara. Eu me lembrei daquela cena da arma de pregos. As referências que a gente lembra, né? É igual aquela hora que o Bernard tá na simulação, né? Ele vê o cachorro do Fordinho e segue o cachorro do Fordinho. Na hora eu me lembrei do quê? Do Matrix, né? O Neo seguindo o Coelho Branco, né? Na hora me veio aquilo na mente. As referências que a gente vai lembrando, né? Bom, a gente teve a crucificação do velho na maca lá, mas como a gente sabe, o velho vai fugir, porque o velho tá fujão. Nem crucificado esse velho fica quieto. E nessa hora aí, eu podia jurar que eles iam cortar as pernas do velho, meu. Putz. Cara, naquela hora eu falei, puta, eles vão serrar as pernas do velho, vai ser gore, cara. Vai ter aquele sangue pra tudo que é lado, mano. Mas eles apenas crucificaram o velho. Pregaram o velho na maca, né? Ah, pessoal, um detalhe que eu esqueci, ó, agora que eu lembrei. O Mib, conversando com a filha, ela fala pra ele, né, pro pai, que ela não deveria ter culpado ele pela morte da mãe. E a gente vê que ela realmente parece carregar esse peso, né, de ter culpado o pai. A gente vê na expressão dela realmente isso, né? E a gente vê que o objetivo dela é tirar o pai dela dali, do parque. Até 2 dias antes ela não queria sair do parque. Agora ela quer sair do parque, mas somente com o papai. Para ela ir embora sozinha ela não quer. Ela quer ir embora levando o papai dela. E aí tudo isso levanta mais ainda essa dúvida, né? De se ela é uma host, se ele é um host, se os dois são humanos, se os dois são hosts. Seria uma maneira de forçar o Homem de Preto a sair do parque, né? Mas ele mentiu ali pra ela, né? Deu aquele 171 nela, como a gente viu. Mas eu tô ainda achando que ela é humana, sim. E eu tô começando a pensar que o velho é um host, cara. E que realmente ele começou a bugar. Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre isso daí. Uma coisa bem legal foi no trem lá da Dolores, né? Que a gente viu que o Ted, ele teve um último ato de misericórdia. Talvez um último ato de bondade da parte dele. Que foi aquele momento que ele chegou pro Mano Phil, deu uma arma pra ele, deu uma bala pra ele também. A mesma bala que ele pegou no início do episódio, né? Você achou que ele ia pegar a latinha de leite condensado, né? Então, se enganou, né? Ele foi pegar a bala. Por que ele pegou a bala e colocou no bolso, ao invés de colocar no cinto, onde tem um espaço pra carregar munição, né? Eu não sei, mas tudo bem.
E eu acho que o Ted agora, meu, é ladeira abaixo, cara. Agora é Ted boladão, Ted Terminator. Agora acabou a fase boazinha do Ted. Agora a gente vai ver ele sangue no zóio. Ah, já ia me esquecendo, né? A Charlotte pediu ajuda e a ajuda chegou. O nosso bigodão, o líder da equipe Delta, né? Ele chegou, começou a tirar o Stubbs ali. Ele mal sabe que o Stubbs é irmão do Thor, cara. O dia que ele souber disso, ele vai falar fino com o Stubbs, cara. E aí o que acontece? O bigodão, minha equipe vai assumir tudo, minha equipe vai assumir tudo, não sei o quê. Meteu o louco, começou a falar que a equipe dele ia tomar conta de tudo, que era pra equipe do parque parar com as atividades, que eles iam assumir. Meteu uma banca, né? E quando o bigodão ele entra ali na sala de comando, inclusive tem a Charlotte, né, nesse momento aí, a gente vê que tem uma mulher de cabelo curto, com óculos amarelo. Ela tá mexendo num computador, depois ela até habilita o mapa, né, a funcionar novamente. E essa mulher, se eu não me engano, ela chama Goldberg, se eu não me engano é isso. E essa mulher é a mesma que no episódio anterior o Carl Strange vê morta. Ela tá morta nesse mesmo local, com uma espécie de uma faca, um facão, alguma coisa assim, ao lado dela. Ou seja, a gente sabe que a equipe do Bigodão se deu mal, né? E, consequentemente, o Bigodão deve ter se dado mal. E galera, eu quase ia me esquecendo. Olha o absurdo. Nós vimos novamente a Dolores junto do Bernard, barra Arnold, naquela cena que deu a entender que era no passado e tudo mais. Mas na verdade só vai reforçando que essa cena é no futuro realmente, né? Porque a gente vê que a Dolores está testando o Bernard, barra Arnold, e a gente descobre que ela já testou inúmeras vezes ele, e ela está buscando a fidelidade. E esse Bernard que ela está testando apresentou erros na narrativa. E a gente vê que ela fica bem frustrada nessa hora, né? Agora, essa cena é no futuro de tudo que a gente viu até agora? Ou é em algum ponto ali na parte do Carl Strange, alguma coisa assim? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos opinar, trocar uma ideia. Pessoal, eu vou falar de uma pequena coisinha que acontece na promo do próximo episódio, só dessa coisinha mesmo, para não dar spoiler realmente para ninguém, tá? É o seguinte, quando a gente vê que alguém pede pro Bernard abrir os olhos, dar esse comando para ele, parece que no reflexo do olho do Bernard, olha só onde os nerds da teoria chegam, né? Parece que a Charlotte está no reflexo do olho do Bernard. E ela que teria dado esse comando para o Bernard abrir os olhos. Então quer dizer que deu ruim, a Charlotte saiu da sala de comando, foi até o berço. Por que ela iria até o berço a gente ainda não sabe. E teria lá encontrado o Bernard e dado esse comando para o Bernard. Mas a pergunta é, aonde está a Elsie? Porque a Elsie estava junto com o Bernard no berço. Cadê a Elsie? Tem uma galera que tá falando o seguinte, que na legenda original, em inglês, deste último episódio, né? Tem uma galera que tá falando que a todo momento que aparecia a Elsie falando com o Bernard, na verdade, na legenda aparecia escrito que era a Charlotte falando. Então apareceu o nome da Charlotte, 2 pontos e o texto, né? A conversa dela com o Bernard e tudo mais. Então o Bernard estar na simulação seria uma parada meio que Inception, sabe? O Bernard estaria na simulação, mas na verdade ele já estaria dentro de uma simulação. É uma simulação rodando uma outra simulação, entendeu? Tá meio confuso, mas acho que vocês conseguiram entender. Então seria a Charlotte rodando uma simulação em que ela faria a vez da Elsie e o Bernard, obviamente, a vez dele, né? E que aí eles chegariam no berço e aí ele entraria numa simulação. Mas ele já está rodando numa simulação, entendeu? É meio louco, meio confuso, mas vocês entenderam. E galera, eu fui no YouTube tentar achar a promo e tirar essa dúvida de quem manda o Bernard abrir os olhos, certo? O que acontece? Durante o início da promo, aparece o nome do personagem e o texto. Trocou de personagem falando, eles trocam o nome do personagem e põem o texto, porque de fato trocou de personagem falando. Uma hora era uma personagem, outra hora era uma outra personagem. Depois disso, simplesmente eles não colocam mais o nome do personagem. Fica só o texto. E naquele momento que o Bernard recebe o comando para abrir os olhos, aparece escrito assim: Distorted Voices, Open Your Eyes. Ou seja, vozes distorcidas mandando o Bernard abrir os olhos. Por que será
que apareceu vozes distorcidas? Porque se você prestar atenção, realmente parece que tem vozes sobrepostas, dando o comando para o Bernard abrir os olhos. Realmente aparenta ser isso. Mas com certeza, na hora que a gente vê essa cena, essas vozes não serão distorcidas, né? Será alguém específico mandando ele abrir os olhos. Você tem teorias para isso? Aqui é o espaço. Comenta aqui a sua teoria. Vamos debater. Já deixa seu like, compartilha o vídeo, pede para essa pessoa que você compartilhou também deixar o like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal.